Olá, paz de Deus. Vamos continuar com o nosso estudo ouvindo a voz de Deus? Esse é o estudo 6 e o tema do estudo é Sinais da Volta de Cristo. E hoje nós vamos à parte 4. Hoje nós vamos responder a essa seguinte pergunta: além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Então, além desses, se refere aos estudos anteriores que nós fizemos. O estudo 1, o 2 e o 3. O primeiro, nós vimos, o próprio Senhor Jesus nos mostrou quais os sinais seriam vistos no mundo social antes da sua volta. Lá em Mateus 24, versos 6, 7 e 10, e em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, nós tivemos a resposta do Senhor Jesus. Então nós ouviríamos falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, haverá fome em vários lugares. Então esses foram os sinais no mundo social. E aí no estudo número 2, nós tivemos a resposta também. Jesus nos deu a resposta para a seguinte pergunta: quais os 3 sinais que ocorreriam no mundo natural? Então, também no livro de Mateus, capítulo 24, versos 7 e 29, Jesus esclareceu que haveriam terremotos, escurecimento do sol e da lua, que inclusive já aconteceu no dia 19 de 5 de 1780, e também a queda de meteoros, que também ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Então, Jesus nos respondeu, a essas perguntas, e também a terceira pergunta que foi feita: que sinais seriam vistos no mundo religioso? E em Mateus também, no capítulo 24, nos versos 4, 5, 11 e 24, Jesus nos alertou que haveriam falsos cristos, falsos profetas, e também falsos sinais e prodígios. Quer dizer que esses falsos profetas, os falsos cristos, eles fariam sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Então, nós tivemos essas 3 respostas dadas por Jesus. E hoje nós vamos ouvir, de Jesus também a essa pergunta, a essa resposta dessa pergunta que foi feita aqui, que é a número 4. Além desses sinais, qual o importante sinal que Jesus também mencionou, que também está lá em Mateus capítulo 24, no verso 14. Mas antes de abrirmos a Bíblia para ouvir a voz de Deus, nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai nosso que estás nos céus, estamos na Tua presença, mais um dia. Te pedimos perdão pelos pecados e clamamos a presença do Espírito Santo para que possamos entender a Tua palavra. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração e nos dê sabedoria. Tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Mateus capítulo 24, o verso 14. Qual é o sinal que foi mencionado por Cristo, que também aconteceria antes do seu retorno? Está escrito assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então, o Senhor Jesus nos disse que um outro sinal que haveria do seu retorno seria este, que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Amém? Aí sim, então viria o fim. E o que nós estamos vendo hoje? Que nós vemos é que a palavra de Deus está sendo levada em quase o mundo inteiro. Quase o mundo inteiro já conhece, já ouviu falar, sobre Deus, sobre Cristo. Irmãos, e agora nesse momento em que a tecnologia
avançou tanto e nós temos redes sociais, né? Temos a internet, ainda mais a palavra de Deus está sendo levada. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através da internet. Nós mesmos, nesse momento de pandemia, como nós estamos ficando em comunhão com Deus, estamos nos reunindo, né, desse modo virtual, mas nós estamos ouvindo a voz de Deus. E desse modo também, muitas pessoas de lugares distantes, países distantes, também estão tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então nós vemos como a palavra de Deus, ela é tão perfeita e como Deus sabe de todas as coisas. Então ele disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para todas as gentes, e então virá o fim. Então, irmãos, não temos dúvida de que nós estamos muito próximos do fim e do retorno do nosso Senhor. Amém? Vamos a uma próxima pergunta, que é a seguinte, é a pergunta número 5, que diz assim: Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6. E o que fazer para não ser enganado? Então, nós vemos aqui Paulo comentando de outro evangelho, que não é o evangelho que Jesus disse aqui, que é o evangelho do reino, que será pregado. Paulo diz que tem um outro evangelho falso sendo pregado. Eu te convido a abrir a Bíblia aqui no livro de Gálatas, lá no capítulo 1, vamos ver, verso 6, como está escrito. Está assim, ó: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, olha, desde daquela época já existe pessoas distorcendo a palavra de Deus, inventando doutrinas e fazendo com que pessoas sejam desviadas do caminho de Deus. Então, Jesus, lá em 1 João, espera aí que nós vamos abrir. 1 João, está mais para frente, te convido a abrir sua Bíblia também. 1 João, no capítulo 4, vamos ver o verso 1. Quem vai falar aqui é João, né? João é o discípulo de Jesus. Olha o que ele escreve, ó: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, isso foi naquela época, já haviam se levantado muitos falsos profetas. Imagine até o nosso tempo, quantos falsos profetas não se levantaram. E isso a gente pode ver o tanto de religiões, né, que existem no mundo. Quantas religiões estranhas, né, que fazem com que as pessoas ouçam e prestem atenção e creiam nessas religiões que não têm fundamento nenhum. Tem pessoas acreditando em coisas criadas. Tem pessoas que adoram coisas, adoram o sol, a lua, as estrelas, animais, né? Nós vemos lá na Índia a adoração à vaca, e tantos outros ídolos que existem lá na Índia e em todos os países. Então nós vemos aqui no nosso país adoração a santos, a pessoas que viveram, que morreram, e a gente vê que elas são tidas como santos que podem fazer milagres. Então olha quanto engano, né? Quanto engano, como o evangelho, né? As pessoas são capazes de utilizar a Bíblia e torcer de uma forma
a criar doutrinas totalmente diferentes, levando as pessoas a crerem em coisas, em fábulas, né? Como também está escrito aqui, se não me engano, em Pedro, ele fala. Então as pessoas criam fábulas e muitos acreditam. E por não conhecerem a palavra de Deus, né, são facilmente enganados. Então é isso que está escrito, né? O que fazer para não ser enganados? É isso que João diz. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E como que a gente consegue provar se os espíritos são de Deus? Irmãos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa base. Então, tudo que a gente ouve, a gente tem que abrir a Bíblia aqui e ver, né, se está aqui. Se Deus nos falou a respeito, né? Tudo a gente tem que procurar saber. Irmãos, resumindo, eu vou contar rapidamente. Eu não vou nem falar nome de placa de igreja, mas eu vou contar para vocês que uma vez eu estava numa igreja, antes de vir para a igreja adventista, e eu estava ali no culto, e a igreja estava muito cheia, e o irmão que estava lá ministrando o culto, ele disse assim, ele disse que Jesus ele foi o primeiro a ser criado. Ele disse isso, Jesus foi o primeiro a ser criado. E naquele momento, eu já estava começando a estudar a Bíblia, já estava começando a fazer os estudos aqui na igreja adventista, e eu já sabia que isso era falso. Mas eu não podia falar, né? Porque ali na igreja não tem essa oportunidade aberta para as pessoas fazerem perguntas e coisas assim. Então, naquele momento, diante da igreja cheia, aquele irmão, ele fez essa afirmação ali e ninguém falou nada. Então, todos ali ouviram e ficou por isso mesmo, irmãos. Então, olha o evangelho a que ponto é distorcido. Nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus não foi criado, né? Ele sempre existiu. Ele é Deus, ele é o Filho primogênito do Pai, mas ele não foi criado, ele não é uma criatura como nós somos, né? Mas ali naquele culto em que eu estava, ninguém procurou na Bíblia, ninguém tentou saber dessa resposta. E eu sei que todas as pessoas, a maioria, devem continuar ali, ouvindo coisas assim, mas eles não buscam a verdade. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui, né? Deus, ele vai abrindo os nossos olhos, porque também está escrito na Bíblia, se você buscar, você vai encontrar. Quando a gente busca a verdade, o Espírito Santo, ele nos mostra, ele prepara, ele traz pessoas, né, os seus servos, para nos mostrar. Então, quando a gente tem o coração aberto para ouvir a voz de Deus, a gente não vai ficar enganado. Deus, ele nos mostra toda a verdade. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a parte do nosso estudo de hoje. Então, Jesus nos respondeu. A pregação do Evangelho vai acontecer para o mundo inteiro e só depois virá o fim. E nós precisamos provar se tudo que a gente ouve das pessoas que estão pregando, do pastor da igreja, a gente tem que provar se na Bíblia, se está escrito aqui na palavra de Deus. Não é porque é o pastor da igreja que está falando que a gente deve dar crédito. Não, a gente tem que provar. Então, olha Deus nos mostrando como nós devemos agir e como nós devemos viver aqui nesse mundo. Sempre tendo como base a palavra de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Lembra, você que está ouvindo, você lembra? Jesus foi batizado e o que aconteceu em seguida do batismo de Jesus? A tentação.
Olha, lá em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou ler rapidamente aqui, alguns versos. Mateus capítulo 4, eu vou ler o verso 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então depois o diabo transportou a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o diabo o transportou a um monte muito alto. Eu vou aqui para o verso 9. Olha o que o diabo disse, E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, irmãos, amém por isso. Olha, esse texto aqui nos mostra claramente o valor que tem a palavra de Deus. Jesus nos ensinou em todo tempo a gente utilizar a verdade que é a palavra de Deus. Ela é a nossa base, inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram, mas inspirados por Deus. Então, a Bíblia é a voz de Deus. Então, temos que provar tudo que a gente ouve das pessoas, dos pastores. Se a gente tiver alguma dúvida, vamos à palavra, porque aí nós teremos a resposta certa. Amém? Vamos agradecer a Deus? Grandioso Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais esse estudo, te agradecemos por tudo, fica conosco, com as nossas famílias, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.